Muitas vezes você quer ser constante na sua vida de oração, você quer ser estável na sua vida espiritual e tantas vezes você não consegue. Nós muitas vezes não conseguimos. Mas o que eu tenho percebido de Deus é que de repente Ele vem e muda tudo. Quando alguém se rende à vontade de Deus, quando alguém faz aquela oração perigosa: Senhor, não mais a minha vontade, mas faça-se em mim conforme a sua vontade. Então Deus começa a achar um espaço para agir, um espaço para operar na tua vida e na tua história. Sabe, lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 2 também, diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E naquele exato momento, eles começaram a ter experiências com o Senhor. O que Deus vai fazer na sua vida é estável. O que Deus vai fazer na sua vida não é mais efeito gangorra, não. É uma experiência real com o Senhor, que vai mudar de uma maneira profunda quem você é. Vai trocar a sua natureza, de uma natureza velha, de uma natureza antiga, de um velho modo de viver. Deus vai dar uma nova forma de viver, guiada pelo Espírito Santo. Sabe, existem muitas fórmulas que prometem que o homem venha viver uma transformação. E existe muita coisa boa nisso, não estou falando contra isso não. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você quer viver algo real, precisa ser no mais profundo da sua identidade. E você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo físico. Você está ouvindo? Então, quando você tem um encontro pessoal com o Senhor, quando você se entrega realmente ao Senhor e você tem um encontro com Ele, Ele começa a trazer algo que é estável. Ele começa a mudar até a sua forma de ser do lado exterior. E por consequência disso, Ele também vai lhe fazer coisas, Ele vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Você está ouvindo? Mas não coloque o carro na frente dos bois. Olha aí, coloca sempre a sua vida espiritual, a sua vida com Deus em primeiro lugar. Ao acordar, a primeira coisa, você tem valorizado a Deus. Na verdade, você está certinho nisso daí. Ao tomar uma decisão, você pensa sempre qual é a vontade de Deus. Não é verdade? E tem época que parece que ficou limitado o seu crescimento espiritual. Parece que você não tem entendido a palavra como deveria, você não tem tido tanta vontade de buscar a Deus como antes. Às vezes uma palavra simples era suficiente para você, mas agora você precisa de uma grande revelação das Escrituras, de uma palavra, sabe, que tem que ser muito extraordinária para trazer um alimento para você. E tudo bem, eu não estou falando sobre estar todas as vezes, lá em cima, espiritualmente. Mas o que eu estou falando é de ter uma constância, de não ter aquela disparidade. Uma hora está lá em cima e outra hora está lá embaixo. Uma hora está crendo em Jesus, está andando com Jesus, está conversando com Gabriel, está fazendo guerra, no time do Miguel. Você pegou essa? Tá. Daniel capítulo 10, vê lá. E aí outra hora você está falando, acho que eu não quero mais Deus não. Eu vou viver a vida aí do meu jeito. Acho que esse negócio de aí é só coisa de cabeça de homem mesmo. Isso aí não tá com nada não. Não é verdade? Não vou nem mais dar sugestão. Vamos em frente. Então, é que você está precisando de algo real. É que nós precisamos de algo real. E Deus sabe exatamente o que você precisa em cada dia. Por isso que Ele fala com você. A cada dia nós precisamos ter vida de oração. A cada dia nós precisamos de uma palavra de Deus. Você está ouvindo? E quando você está numa situação difícil, aí é onde você mais precisa de uma palavra. Quando você está numa situação que você não entende, é onde você mais precisa de uma palavra. Você tem uma palavra para a sua vida?
Você tem uma palavra para essa situação que você está enfrentando? Se você tem uma palavra, você já tem tudo. Se você não tem uma palavra, tire um tempo de oração, de jejum, de meditação nas Escrituras, porque Deus vai te revelar alguma coisa dentro dessa situação. Sabe? Você não deveria ter medo de situações desafiantes, não. Mas você deveria valorizar a palavra de Deus e valorizar a intimidade com Deus. Porque no de repente ele vem e ele começa a te transformar completamente. As coisas exteriores, muitas vezes elas querem tirar o nosso foco e nos distrair da presença de Deus. Sabe? Eu tenho meditado muito sobre o coração de Davi. Um coração que é amado, um coração que deseja a presença de Deus, um coração de alguém que tem amor dentro de si, mas também alguém que aproveita as oportunidades. Então hoje nós estamos vivendo um desafio. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui nesse mundo com uma missão, nós não podemos abrir mão da nossa comunhão com o Senhor. Isso tem a ver com a nossa missão por aqui. Veja o vídeo Tive um Sonho com Você, que você vai entender melhor. O significado do nome Davi, eu já citei vez ou outra aqui com vocês, mas eu preciso revisitar. O nome Davi significa aquele que é amado. O predileto indica uma pessoa que aproveita todas as oportunidades de sucesso que surgem, mostrando competência e dedicação. Eu quero trazer algo sobre isso num dicionário bíblico que diz o amado, o eleito de Deus. O amado, o eleito de Deus. Aqui tem a origem no hebraico e ele diz uma outra forma aqui, o amado, o querido, o predileto. E a Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Então, nós estamos aqui nesse mundo, não tem como você abrir mão da missão que Deus te deu, mas ao mesmo tempo, você não pode abrir mão de ter o seu tempo diariamente com o Senhor. E tá tudo bem, às vezes você estava mais tempo com Deus sem cobrança. Começa de novo, na sua vida de oração, na sua vida de jejum, de meditação na palavra. E aqui o mesmo Davi nos ensina algo muito especial, que nós devemos ter como uma oração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Porque às vezes a instabilidade espiritual também vem por causa de algo que aconteceu, algo que às vezes a gente errou e nós não estamos vendo aquilo. E na vida de oração, o Senhor começa a nos ajudar também com isso e nos dar até uma sabedoria e abrir os nossos olhos espirituais para ver coisas que outrora nós não estávamos vendo. Um dos salmos também diz sobre isso. Senhor, me livra e me ajuda, e me livra até de coisas que eu tenho feito e que não tem agradado o Senhor e eu não estou sabendo. Você está ouvindo? Então, o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele tem derramado graça até em muitos erros nossos. Mas Ele não quer nos deixar assim. Ele tem derramado misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Misericórdia é poder para perdoar pecado. Graça é capacitação de Deus para você viver de uma maneira que agrada a Ele. Sabe o que Ele faz? Ele libera a glória dEle. A glória de Deus é liberada sobre nós e ela nos capacita a cada dia a sermos transformados de verdade e a viver de uma maneira que agrada ao nosso Deus. Você pode dizer amém? Então abra o seu coração, faça essa oração. 2 orações aqui perigosas. A primeira, Senhor, faça em mim conforme a sua vontade. Lucas 1,
né? Lucas lá no capítulo 1, quando está anunciando o nascimento de Jesus, Maria diz isso: faça em mim conforme a sua vontade. Deus, eu abro mão dos meus projetos, abro mão dos meus planos. Que oração perigosa. Para que a sua vontade seja feita. A primeira oração perigosa. A segunda: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Vê se há em mim alguma coisa que te desagrada e me guia pelo caminho eterno, e me guia fazendo aquilo que é justo aos seus olhos, aquilo que te agrada. Você está ouvindo? Então o que Deus está falando com você hoje? A instabilidade espiritual, que é a raiz de todas as outras coisas aí que você tem vivido, ela precisa ter primeiro, uma decisão sua, de falar: Senhor, até aqui eu tentei do meu jeito. É uma oração simples, mas a partir de hoje, faça em mim conforme a sua vontade. Senhor, até hoje eu não estava nem me importando a maneira que eu estou vivendo, se te agrada ou não. Mas a partir de hoje, vê se é em mim algum caminho mau, vê se é em mim alguma coisa que te desagrada e me guia no caminho eterno. Eu tinha preparado outra palavra aqui, mas Deus começou a mudar tudo. A hora que eu olhei aqui, falei: não é essa palavra. Agora aqui. Aí Deus começou a falar comigo assim, que tem pessoas aqui que precisam ser tratadas na raiz do problema. E qual que é a raiz do problema? Exatamente essas duas orações. Deus quer fazer a vontade dele para você, Ele quer fazer a vontade dele na sua vida. Ele tem uma história e Ele te deu a graça de fazer parte da história dele. Faça-se em mim conforme a sua vontade e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Escreve aqui: Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Faça em mim conforme a sua vontade. Escreve aqui: faça em mim conforme a sua vontade. E a segunda coisa, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada. Seja bem-vindo você que está chegando aí. Glória ao nome de Jesus. Que bom que você está aqui. E a segunda coisa, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que te desagrada, que tem te desagradado, e me guia pelo caminho eterno. Eu vou orar por cura agora. Eu vou orar por milagres agora. Mas entenda que o maior milagre que Deus está querendo fazer, Ele vai fazer os outros também. Ele vai. Um dos nossos propósitos aqui é que você creia em Deus sem limitações. Não é verdade? Uma das ferramentas aqui. Mas muitas vezes nós não devemos apenas querer aquilo que é externo, mas você deve entender bem o que Deus falou e também não bloquear para as bênçãos externas. Não se deixar que nada te bloqueie. Por quê? Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas. O que quer dizer todas no original? Todas quer dizer todas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui tem dois extremos. Tem pessoas que só estão querendo buscar as coisas da terra. E tem pessoas que não entenderam que mesmo que estão buscando em primeiro lugar as coisas do céu, também deve ter a sabedoria de possuir as coisas que são nossas por garantia de proteção, de direito de Deus, enquanto nós estamos aqui nesse mundo de uma forma peregrina. É fato que o reino de Deus, ele é espiritual, ele está dentro de nós, não é verdade? Mas enquanto nós estamos aqui nesse mundo, Deus está conosco, nos protegendo, nos abençoando, para que nós sejamos aquilo que Ele nos diz que nós somos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Então o mundo precisa de cada um de nós que estamos aqui, que somos discípulos de Jesus. Porque nós sempre temos uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de conserto daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, na verdade, para as pessoas ao nosso redor. Quem é o mundo? É as pessoas que estão ao seu redor. Você está ouvindo? Aonde uma luz é necessária? Aonde tem escuridão. Então, todo lugar onde tem alguém em escuridão, Deus ele quer que você seja a luz naquele lugar. Está todo mundo falando palavra de morte? Você tem uma palavra de vida. Está todo mundo falando que não vai dar?
aí Deus te revelou alguma coisa sobre a situação, você fala, vai dar por quê? Porque eu estou profetizando conforme a ordem recebida. Deus falou para mim que vai dar certo isso aí na sua vida. Você está ouvindo? E o que impede você de viver, então, essa bênção que é ter Deus do seu lado? Ou melhor, você está do lado de Deus, né? E desfrutar de coisas que Ele já falou que são suas. O que impede? O que impede é quando você não se importa em tudo com a vontade de Deus. Agora, tem uma coisa aqui muito desafiante que Deus está falando aqui comigo. Tem pessoas também que até andam com Deus, mas só priorizam as coisas da terra e têm sucesso em algum nível de coisas da terra. Você está ouvindo? Mas isso não é o suficiente. Você já parou para analisar se isso aí é da vontade de Deus? Se a maneira que você tem vivido é da vontade de Deus? Nem tudo que dá certo é da vontade de Deus. Você está ouvindo? Nem tudo que tem êxito é da vontade de Deus. Mas então, Deus está pondo alguém à prova aqui. Que Ele está falando, ó, o que Jesus falou para aquele jovem rico? Ah, eu já tenho feito tudo, Jesus. Ele falou, não, tem alguma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Na cabeça dele, ele estava achando que ele ia ficar mais pobre. Mas naquele mesmo capítulo, Jesus fala para os seus discípulos, aquele que largou tudo por amor a mim e ao Evangelho, vai receber 100 vezes mais nessa terra e sobretudo na eternidade. E tem uma versão que não fala 100 vezes mais, fala muitas vezes mais. Eu prefiro a versão que fala muitas vezes mais, porque muitas vezes Deus faz muito mais do que 100 vezes mais, sabe? Mas e se Deus não fizer aquilo que você espera? Você vai continuar com Ele ou você vai abandonar a Ele? Você está ouvindo a atenção do reino de Deus? Aonde está o seu tesouro, aí estará seu coração. Quando Deus perceber que o seu tesouro é dele, Ele não vai ficar mais preocupado, né? Em expressão, Ele não vai mais se importar em liberar tesouros da terra para você se o seu propósito tiver a ver com isso. Você está ouvindo? Eu vou falar o que Deus está me falando aqui sem rodeios agora. Às vezes eu fico falando, Senhor, me dá sabedoria de falar essas palavras, porque Deus está falando aqui comigo que tem alguém aqui na live que Deus vai prosperar financeiramente de uma maneira tremenda. Deus já tem me falado aqui, eu estou falando com vocês aqui, Deus estava me dando a palavra, então falou, Senhor, o Senhor às vezes me põe à prova. Deus vai prosperar alguém que está aqui, que está pegando aqui a palavra, ou está aqui agora, ou vai pegar de uma maneira extraordinária. É fora da curva que Deus vai fazer. Então Deus está te dando essa palavra aqui para você ter esse lugar de entendimento. Tudo que Deus põe na sua vida é para você desfrutar? É claro que sim. Mas Ele também quer saber o propósito que tem por trás. Deus tem um propósito em te prosperar dessa maneira extraordinária também nas finanças. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você estar bem com Deus, bem na alma, bem no corpo físico, bem nos seus relacionamentos com Deus, com as pessoas. Na verdade, apesar que é espiritual, primeiro que eu falei, né? Eu falei primeiro espiritual, você percebeu? É porque primeiro, bem com Deus. E as demais coisas são acrescentadas. Na alma, no físico, né, no seu corpo. Então, Deus, na verdade, Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer em te abençoar também financeiramente. E Deus faz isso? Faz. Pega as outras lives que eu já falei sobre isso, né? Porque agora nós vamos orar. Mas eu vou dar só aqui uma pincelada, né? Lá em, creio que é Salmo 35, fala, Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Uma vez Jesus estava precisando pagar um imposto que na verdade ele nem precisaria pagar, né? Mas enfim, quando ele precisou pagar o imposto, Deus fez moeda aparecer na boca de peixe. Uma vez eu estava pregando e Deus me deu a graça de já ter 9 testemunhos, só que eu me lembro. Depois o meu WhatsApp ficou com problema, chegou muito áudio que eu infelizmente não ouvi. Gente, se você mandou um WhatsApp para mim e eu não consegui responder, agora o céu desceu, algo extraordinário aconteceu e, e eu vou responder o seu WhatsApp. Se você se mandou no Instagram, eu vou conseguir ouvir, né? Mas se você mandou lá no WhatsApp, eu vou orientar. Se você tiver alguma mensagem, manda no Instagram, @DanielJuniorCPS. Fica
melhor para a gente responder de lá, tá bom? Eu perdi algumas mensagens, mas eu vou falar aqui. Mas pode mandar de novo. Quero ouvir seu testemunho, tá bom? Eu vi lá que tinha alguns áudios. Você que mandou, envia de novo. Eu quero ouvir seu testemunho do que Deus está fazendo. Eu estava ministrando milagres que Jesus fez no Mar da Galileia. Aí falei do Mar de Tiberíades, que era uma província da Galileia. Comecei a ministrar, acho que era Lucas 5. Aí comecei a ministrar, Chegou eu falei, Jesus primeiro no Mar da Galileia chamou os seus discípulos. Jesus fez isso, fez aquilo. Chegou na parte do milagre financeiro, né? Aí eu falei assim, Jesus faz dinheiro aparecer na boca de peixe. Eu fiquei preocupado porque Deus falou assim para mim, que alguém ali precisava pagar uma conta e Deus estava entrando, ia fazer aparecer dinheiro na conta. No começo eu ficava preocupado, depois eu tive umas experiências com Deus, eu sabia que era Deus que estava falando, fui embora tranquilo. Daqui a pouco, só milagre aparecendo. Tem gente que até hoje é mistério, não sabe quem depositou. Tem gente que sabe quem depositou, tinha dinheiro que estava travado, saiu, não é verdade? Mas tem gente que nem sabe quem depositou. Só que o meu objetivo não era esse. Estava pregando milagres no Mar da Galileia. A palavra veio enquanto eu ministrava aquele trecho, aquele versículo que moeda apareceu na boca do peixe. Não é verdade? Então, quando você prioriza o reino de Deus, coisas extraordinárias acontecem dentro da vontade de Deus, sendo da vontade de Deus, algo assim acontecer. Mas o que ele está querendo? Primeiro, o principal. Primeiro, o espiritual. O principal nunca pode deixar de ser o principal. Quem é o principal? É Jesus nas nossas vidas. É a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu não quero ter sucesso em nada do que Deus não tem comigo. Eu não quero ter sucesso em nada do que não é da vontade de Deus para a minha vida. Esse aí é que você só fala, o que você deve falar. Eu quero ter sucesso no que Deus desenhou para a minha vida. Eu quero ter êxito no que Deus desenhou para a minha vida. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Aí muita gente fala, mas Jesus veio e morreu na cruz. Essa era a missão dele. E cada um de nós temos uma missão. E quando a gente morre na cruz? Quando nós pegamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, né? Quando nós renunciamos à nossa vontade e fazemos a vontade de Deus. Ele é o Senhor do seu dinheiro? Ele é o Senhor do seu tempo? Ele é o Senhor dos seus talentos? Ele é o Senhor da unção que Ele pôs na sua vida, que é uma unção emprestada? Tem o evangelista Sérgio uma vez trouxe essa mensagem que me marcou demais. Tudo que a gente tem é emprestado, não é verdade? Ele quer ser o Senhor de tudo, não de uma área ou outra ou da área que você quer. Deus me deu uma palavra aqui já há muitos meses, só ontem que eu fui gravar. Ontem domingo que eu fui gravar. E hoje acho que eu soltei alguma coisa também sobre isso na segunda-feira, né? Ontem. Domingo e segunda eu citei um pouco. Quando alguém não obedece a Deus em uma área que já está claro que é para obedecer, o inimigo ele consegue, aquilo que se chama de legalidade espiritual, o inimigo acha a oportunidade de atacar outras áreas. E às vezes ele é tão sutil, porque ele sabe que a pessoa é crente, ele ataca uma área que não tem necessariamente nada a ver com aquela outra área, que ele está em falha. Escuta bem, quando você tem clareza de uma coisa que Deus tem falado com você e você não quer obedecer, isso é obstinação. Você sabe que aquilo é de Deus, você quer achar até na Bíblia que não é para obedecer aquilo. Isso às vezes pode ser casamento, pode ser finanças, pode ser em várias áreas. E aí o que acontece? O inimigo não age, às vezes, necessariamente naquela área. Você está ouvindo? Naquela área que você está em desobediência. Mas ele age em outra área. Porque ele dá legalidade espiritual, ele age em outra área para tentar te tapear. Olha que verbo interessante. Tapear. Para tentar te dizer, não, você não tem nada a ver, não tem relação uma coisa com a outra. E o pior é que tem. Eu falei sobre isso com vocês aqui, acho que no domingo e na segunda, né? Então pega mais que eu falei sobre isso. Mas por que Deus revela? Para te acusar? Não. Obstinação também, às vezes Deus vem mais firme. Que é a recorrência no erro, né?
Aí, as finanças tá bem, mas outra área não tá bem. Relacionamento com os amigos, com as pessoas não tá bem, mas tem outra área que não tá bem. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Agora, nós vamos estar livres de todos os problemas aqui nesse mundo? Não. Mesmo você sendo um cristão, andando com Deus, andando guiado pelo Espírito Santo a cada dia, vai ter dificuldades. Nem sempre é por causa de legalidade espiritual. Você entende? Mas ao mesmo tempo, Deus prometeu nos livrar de todas as tribulações. Então não é normal uma tribulação por tanto tempo e nunca acaba. Você pode ter a sensação que nunca acaba, mas uma hora vai acabar. Você está ouvindo? Então você tem que discernir. Isso aqui é só aflição mesmo do justo, que Deus livra de todos? Ou isso aqui é algo que eu estou em desobediência? Então uma boa oração para cada um de nós, não é verdade? E todo efeito dessa palavra está quebrado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E Deus está deixando aí claro para você. Tem áreas aí que precisam ser ajustadas e você já sabe. Então, toma a sua decisão. A fé sem obras é morta. Abraão recebeu de Deus aquilo que era a promessa de Deus na vida dele através da obediência que ele teve. Você está ouvindo? Então vamos orar, gente? Muito mais do que a estabilidade exterior, Deus está querendo dar estabilidade espiritual. E como ter estabilidade espiritual? Na raiz da palavra. É o Espírito Santo que vai fazer. É o Espírito Santo que vai fazer. E aliado a isso, você deve saber que em tudo procure saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor nessa situação? Qual é a vontade do Senhor nessa situação específica que eu estou vivendo? Eu vou falar. Qual é a vontade do Senhor na minha família? Qual é a vontade do Senhor nas minhas finanças? Qual é a vontade do Senhor no meu trabalho? Em cada área da minha vida. Qual é a vontade do Senhor? E Deus vai te alinhando a cada dia. A cada momento. No passar do tempo você vai obedecendo. Só o tempo não vai resolver. Você precisa obedecer. Não é verdade? Mas Ele vai te ajudar em todo o tempo. Porque Ele é Deus, porque Ele é bom. E quando as coisas de Deus acontecem? Parece que às vezes nada acontece. Mas de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Deus está dando uma experiência nova aqui para alguém, uma experiência pessoal, não uma experiência de alma, não, uma experiência espiritual. Você pode dizer amém? E eu quero ler aqui o versículo 22 e nós vamos orar. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Eu gosto da versão que fala: eu, o Senhor, na hora certa, farei com que tudo aconteça depressa. Na hora certa, farei com que tudo aconteça depressa. Você pode dizer amém? Descansa o seu coração. Deus tem te enviado essa palavra para dizer que no de repente Ele faz, que faça-se em mim conforme a sua vontade, que vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Por que Ele está falando isso com você? Obedeça em áreas que você já sabe que deveria obedecer e não tem obedecido. E o Espírito Santo vai aplicar para a sua vida do jeito que você precisa. Eu quero evitar dar sugestões agora, né? O que Deus dá é revelação, não é sugestão. O que Deus já revelou, já revelou. Deus está falando agora. O Espírito Santo está aplicando para a sua vida uma área aí que precisa ser ajustada. E Ele já tem te falado. Eu estou sentindo, eu vou falar, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a unção fluindo aqui. E mesmo que eu não estivesse sentindo, eu sei que sentir é a consequência da nossa experiência com Deus. Mesmo se eu não tivesse sentido, eu sei que Ele está aqui. Quando Ele está, Ele faz sentir também. Não é verdade? Mas mais do que sentimento, eu sei que Ele está aqui. E Ele está falando aí com você. O inimigo fez de tudo para que você não enxergasse onde era a raiz do problema. Mas Deus está falando,
tem uma área que estava em desobediência, dando espaço para acusação. E Deus está falando que, de repente, Ele faz bem depressa. Deus está falando que, a partir de hoje, Ele quer fazer a vontade dEle, que não seja mais a sua, mas a vontade dEle. Deus está falando, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Não acha que essa é mais uma palavra, não. Por favor. Espírito Santo, abra o entendimento espiritual agora. Tira toda escama, toda experiência só de alma, de velha natureza, não. Pai, traz vida nessas palavras agora. Quebra a fortaleza, até a fortaleza mais forte está sendo quebrada agora. Até a fortaleza mais forte está sendo quebrada agora. A fortaleza já é forte, mas até aquilo que é impossível de ser quebrado. Eu peço que o Senhor venha como se fosse uma dinamite. O poder dunamis, o que é? O poder explosivo do Espírito Santo. Pai, venha e comece a explodir agora. Toda a fortaleza, toda a pedra grande que veio para impedir o que o Senhor tem. Pai, abra os olhos espirituais agora de cada um que está aqui nesse encontro celestial. Revela para nós, Pai, a sua vontade. Revela para nós os seus caminhos. Nos guia pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor entre dentro dessa casa agora. Peço que o Senhor continue fazendo morada, habitando nesse lar. Liberando da sua paz, do seu amor, da sua prosperidade, da sua proteção, da sua presença. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Oro por aqueles que estão enfermos. Eu declaro cura em nome de Jesus. Cura, Jesus. Cura aqueles enfermos que estão aqui agora. Cura, Pai, de enfermidades físicas. Liberta no espírito, na alma. Assim como o Senhor tem feito no corpo agora. Tem uma unção de cura sobre o seu corpo. Jesus está aí te curando agora. Jesus está curando alguém aqui agora. Porque você já tomou uma decisão antes de você fazer o que você já propôs no seu coração em fazer. Porque Deus está te ajustando aqui. Deus já decretou um milagre. Por quê? Porque Ele sabe que você tomou a decisão e Ele está com você nessa decisão. Porque até quando Deus te pede para ajustar algo, Ele está com você no ajuste. Ele está com você na obediência. O anjo do Senhor está aparecendo hoje falando, ó, era só um teste. Agora que você obedeceu, tem coisa grande. O projeto vai continuar. Abraão, você ouviu a minha voz e obedeceu. Então agora como você obedeceu? Sabe o que Deus está falando? Ó, o projeto não vai terminar. Isaac não vai ser sacrificado. Você está ouvindo? E o nome de Jesus está sendo glorificado. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, verifica os links aqui na descrição, tá? Por volta da hora do almoço, já vai estar liberado algo muito especial. prdanieljunior.com.br. Deus nos deu a direção de um livro aqui, teve confirmações de Deus extraordinárias. Você pode pegar o nosso livro, ele está diferente agora. Vai estar com frete grátis para todo o Brasil, tá? Vai aumentar pouquinha coisa só no preço, porque o valor dele é muito grande, mas o preço vai aumentar um pouquinho. E se você tem sentido alegria, Deus sentir direcionado para ofertar, aqui na descrição tem as formas de ofertar, se Deus tem falado com você. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus se Deus tem falado com você sobre isso, tá bom? Até o nosso próximo encontro, 7h30 da manhã aqui. Deus quebrou uma fortaleza, Deus fez algo especial hoje. Eu estava querendo falar uma coisa e Deus direcionando para outra, então resolvi entrar na direção de Deus, né? Deixei Deus agir. 7h30 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. E essa semana nós estamos continuando na oração da madrugada, 23h59, e o nome de Jesus sendo glorificado. No De Repente de Deus vai ter a vigília, está se aproximando. Vai ter a live do sobrenatural e a live profética, sempre vindo no De Repente de Deus, o anúncio celestial. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Se inscreve também no Ministério Daniel Júnior, canal do Ministério Daniel Júnior. A mensagem que Deus deu graça de pregar na igreja vai sair lá no canal Ministério Daniel Júnior. E você deixa então aqui o seu comentário glorificando o nome de Jesus, tá bom? Até lá, até o nosso próximo encontro.